E aí, boa tarde. Vamos dar seguimento aqui aos nossos conteúdos para a gente avançar, tá? Hoje eu vou terminar realmente só a quantidade que resta do conteúdo do módulo 1, e aí depois a gente vai avançando. Vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tópico. O mundo compreendido pela história. Como a gente sabe, o surgimento de fato da história como ciência, ele partiu de onde? Da Europa, certo? A Europa, ela é considerada, melhor dizer, foi considerada, tá? Porque essa visão já mudou. Ela foi considerada como, durante muito tempo, o berço das civilizações. E isso fez com que as civilizações que nasceram na Europa, elas tomassem um status grandioso. E qual o problema disso? O problema é que colocar apenas a civilização europeia como sendo o modelo de civilização, tipo a sociedade mais evoluída, as pessoas são mais consideradas mais civilizados e toda essa situação, durante muito tempo fez com que desmerecesse outras culturas e outras civilizações, e isso acaba trazendo prejuízo, tá? Por quê? Porque quando a gente faz comparações, as comparações elas nunca são boas, não é verdade? O tempo todo de você estar querendo comparar e dizer que fulano é mais bonito por conta disso, ciclano é menos bonito por conta disso. A Europa é o continente mais desenvolvido do que as Américas, porque na Europa nós temos as melhores faculdades, os melhores centros históricos e toda essa situação. Isso não tem nada de positivo, concordam comigo? Está fazendo comparações. Por quê? Se a Europa teve a sorte, na verdade, das primeiras civilizações terem surgido lá, da história enquanto ciência ter partido da Europa, que bom para a Europa, tá? Mas não significa dizer que apenas a civilização da Europa é a mais correta ou a mais evoluída ou coisas desse tipo. Pensar assim é ter um pensamento eurocêntrico. O que é ter um pensamento eurocêntrico, professor? Ter um pensamento eurocêntrico é quando eu coloco a Europa no centro de tudo. Aí eu começo a ficar fazendo essas comparações que eu disse a vocês anteriormente. Está comparando as pessoas, o grau de instrução, o desenvolvimento civilizatório e todas essas questões, e não tem nada de positivo nisso. Só fazer a leitura aqui para que a gente não deixe nenhum ponto despercebido, tá? O fato de o surgimento da história enquanto ciência ter ocorrido na Europa do século XIX fez com que uma visão eurocentrista do mundo prevalecesse por muito tempo entre as principais escolas historiográficas, ou seja, as principais escolas que estudam a historiografia. Esse tipo de visão aplica a estudos de sociedade e processos históricos de outros continentes. Fizeram com que, num primeiro momento, surgissem concepções negativas relacionadas a outras culturas, que não a europeia, principalmente as culturas dos povos colonizados, certo? Porém, mudanças ocorridas no século XX na ciência como um todo e, consequentemente, no estudo de história, permitiram não só aos historiadores, como também a outros estudiosos, terem uma nova visão, ou seja, construir uma nova visão sobre a história, e sim transformando também conceitos e ideias relacionados a diversos povos. A leitura sobre grupos sociais foi criada com o esforço de não narrar a história valendo-se de ponto de vista de apenas um grupo. Assim, para a nova historiografia, o estudo de cada sociedade tornou-se igualmente importante para a história e para a humanidade. Como eu disse a vocês, quando a gente viu no positivismo, o positivismo levava muito em consideração. Positivismo, o nome é autoexplicativo, tá? De positivo. De considerar realmente como história apenas fatos importantes, como descobrimento, proclamação, essas revoluções. Isso, durante muito tempo, só se estudava isso. Só era considerado como ponto importante de estudo para a história esses
esses pontos, tá? Essas descobertas mais grandiosas, coisas que fossem importantes para a política, para a economia, e não a sociedade como um todo. Aí, com a escola de análise, elas já trazem essas novas concepções de que há vários outros pontos que a história pode pesquisar e que tantos outros pontos como também considerar tantas outras coisas relevantes para a história, novas formas de pensar a história e não considerar, por exemplo, história só um documento assinado por uma autoridade, mas levar também em consideração, para o ponto de estudo da história, a sociedade quilombola, os indígenas, as suas concepções de civilização, os seus conteúdos que era passado de geração em geração. Então, é um novo segmento, tá? É como se, a partir da escola de análise, houvesse realmente toda uma revolução de novos pensamentos, de novas teorias a serem estudadas pela história. Isso realmente foi muito importante. Falo muito, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar direitinho. Vou ler aqui mais outro tópico para a gente conversar. Na página 28, certo? História e linguagens. As sociedades produzem diversos tipos de conhecimento, certo? Nas mais diferentes áreas, cabendo ao historiador, em análise, escolhê-los e decifrá-los, de acordo com o tema por ele abordado. As linguagens históricas, que são inúmeras e diversos formatos, constituem parte da memória social e coletiva e expressam as relações sociais de trabalho e poder, bem como as identidades sociais, culturais, étnicas e religiosas, certo? Como eu disse a vocês, quando eu começo a entender a importância de todos os sujeitos para o estudo da história, eu começo a dizer que todos nós somos importantes, certo? Eu coloco todo mundo como protagonista. Todos somos, de fato, os protagonistas da história e nós temos que ter essa concepção. O historiador, ao analisar uma obra de arte, por exemplo, ele precisa considerar uma série de fatores. Informações como a trajetória do artista, a sua formação, influências, são fundamentais para contextualizar a análise. Pronto. Tá vendo aqueles quadrinhos meus ali atrás? Se eles forem utilizados como um objeto de história para uma exposição, tá? O que é que vai ser levado em consideração? Vai ser levado em consideração o momento em que eu mandei fabricá-los, tá? Tem uma senhora lá de Olho d'Água, que foi ela que fez aqueles quadrinhos para mim, tá vendo? Ou seja, primeiro, o que foi que aconteceu? Aqueles quadrinhos, eles não foram feitos por acaso. Cada um deles tem uma frase que eu considero importante. Lá também estavam os meus cursos, enfim. Então, se a gente pega esses quadros para serem estudados, o que vai ser levado em consideração? Vai ser levado em consideração a época em que eles foram feitos, que era quando eu estava terminando o meu curso de Direito. Levar em consideração também a importância de cada escrito que tem ali. Foi também no ano que eu passei na OAB, tá? E foi no ano em que eu completei 30 anos. Tô velhinho, né? Então, assim, tem todo um contexto quando a gente vai analisar uma obra, certo? Então, nós temos que entender. Porque, simplesmente, se uma pessoa chega e olha para um quadro e não tem nenhuma informação sobre esse quadro, ou quem são os donos, quem produziu, por que produziu, o ano em que eles foram produzidos, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Para a gente analisar um contexto histórico, certo? Consegue me compreender nisso direitinho, tá? É como uma fotografia. Se a gente vai analisar uma fotografia, a gente consegue analisar a época por conta da roupa. Cada roupa foi antigamente. As roupas que eram utilizadas, os penteados, os utensílios e tantas outras coisas que as pessoas usavam, os calçados.
E aí a gente consegue fazer uma análise. Se eu pego uma foto e eu não consigo identificar esses pontos, não há nada de interessante. Interessante é a análise, certo? Eu vou querer que vocês façam isso. Vai ser a minha atividade para vocês hoje. Vai ser uma atividade tranquila, porque eu sei que todo mundo está recebendo muito conteúdo para dar conta e acaba sendo um pouco cansativo. Então vai ser uma atividade muito tranquila. O que é que vocês vão fazer? Quem tiver algum quadro em casa, tá? Não sei, pode ser um quadrinho desse, se tiver uma história, como eu disse para vocês, sobre ele. Quem não tiver, ou então pode ser uma pintura, vai que aí na casa de vocês tenha quadro de pinturas famosos. Não sei, da realidade dos meus alunos. Então façam isso. Ou vocês vão analisar um quadro que tem na casa de vocês. Quem não tiver pinturas, quadros, nem nada assim do tipo, vai analisar uma fotografia. O que é que vocês vão fazer? Primeiro, isso pode ser feito pelo WhatsApp. Vão lá, tira uma foto da fotografia ou do quadro e vai colocar lá embaixo. O ano, provavelmente, em que ele foi feito, em que aquela foto foi tirada, e o que você consegue observar, tá? Se houve mudança daquela época, por que vocês acham que as pessoas se vestiam assim? Todos esses pontos vocês vão precisar analisar. E mandam para mim uma foto embaixo. Análise historiográfica do quadro tal, aí bota o nome do quadro, da foto tal. Aí vocês vão dizer, se for uma foto dessa fotografia, ela foi tirada em 1900 e tanto, pode ser uma fotografia dos pais de vocês. Quanto mais antiga, melhor, tá? E é lógico que se vocês não souberem a história daquela foto, vocês vão perguntar aos pais de vocês, avós, tios, seja lá quem for, certo? Aí vão dizer, essa foto foi tirada no ano de 1980 e tal, e ela foi uma foto de um casamento do meu tio, ela é uma foto que a gente tirou no estado tal, certo? Botem o máximo de informações que vocês conseguirem. Façam esse trabalho com muito cuidado, com muito zelo, e eu vou querer essa atividade até o final do dia, até 11 horas de hoje, vocês enviam para mim essa atividade. Então, por aqui, queridos, a gente encerra o livro 1 de História, tá? Na próxima aula, a gente já vai para o 2, certo? Um forte abraço, eu espero a atividade até hoje. Não precisa ninguém estar mandando mensagem. Professor, eu posso mandar? Não, eu quero hoje. Se não tem quadro, tem foto. Não adianta dizer, não, aqui na minha casa não tem. Tem, que todo mundo tem, que ninguém é doido. Seja o que for, seja uma foto 3x4, seja, enfim, eu sei que eu quero a atividade de hoje às 23 horas, até às 23 horas, ou seja, até às 11 horas, quem mandar depois não adianta mais. Eu estou percebendo também que tem muitos bonitinhos aí que não estão fazendo as minhas atividades, eu vou começar a mandar mensagem para os pais daqueles que eu conheço, certo? Porque até onde eu sei está todo mundo com o celular, então não adianta estar com desculpa. Então, um forte abraço, façam as atividades, fiquem bem e até breve.